Tudo bem com vocês? Que bom que estamos juntos para mais essa aula que foi construída de maneira colaborativa com a professora Maria Isabel Vieira. Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. E nessa aula vamos pensar sobre a arte e a história em quadrinhos. Sobre o tema Expressão pelas Artes, o professor de História irá trabalhar com vocês como as formas de pensamento e visões de mundo eram demonstradas por meio da arte no período histórico feudalismo. A influência da religião e a vivência da mulher em diferentes classes sociais também serão abordadas. Em geografia, os recursos naturais serão apresentados sob o ponto de vista de artistas que retratam corpos d'água em suas telas, assim como o ciclo hidrológico e discussões sobre o consumo consciente da água e suas necessidades de preservação. Em nossas aulas anteriores, falamos sobre as cantigas de amor e amigo presentes no período literário chamado trovadorismo e percebemos que a figura do trovador e da mulher amada foram ressignificadas pelo compositor Chico Buarque em álbum lançado na década de 90 aqui no Brasil. Verificamos a influência do trovador português em nossa literatura de cordel e conhecemos um pouco da premiada obra Lancelote e Lampião. Estão lembrados de como o autor e ilustrador construiu a obra com uma técnica parecida com a da xilogravura? Foi mesmo muito interessante. Mas será que dá para demonstrar ideias e opiniões por meio de imagens e outras expressões artísticas? E a história em quadrinhos? Será que também é uma forma de expressão pela arte? O que pode ser considerado arte? O que diferentes linguagens e formas de expressão artística têm a ver com a história em quadrinhos e a língua portuguesa é o que vamos entender agora. Para começar a nossa aula, então, vamos pensar no que é arte. Talvez você esteja pensando, né? Mas não é aula de língua portuguesa? É sim. Daqui a pouco você vai entender melhor essa ligação. Vamos lá. Quando falamos de arte, nós vamos observar que as pessoas, né, desde muito antes do início, né, da fala e da linguagem, elas já começavam, da linguagem oral, né, ou das palavras, vamos assim dizer, elas já estavam preocupadas com a comunicação. E por conta disso, desenvolveram habilidades, né, de demonstrar a sua cultura. Então a arte, ela é a habilidade e expressa a cultura de um povo, num determinado tempo e numa determinada época. Então, observa só, são vários tipos de arte. Vou apresentar rapidamente cada um deles, ok? Então, vamos lá? A arte, né, de número 1 é a música, e aqui nós trouxemos para vocês exemplos, né, dos indígenas do Acre. Como expressão de dança, né, trouxemos o samba de roda, bastante comum, né, na Bahia. Trouxemos como pintura a obra Abaporu, da pintora brasileira Tarsila do Amaral. Como escultura, como exemplo, né, da arte escultura, trouxemos um pouquinho da arte barroca, presente em Minas Gerais. Essa aqui é uma escultura de Aleijadinho. Como representação do teatro, trouxemos a peça Lancelote e Lampião, olha só, retomando a nossa aula anterior. Olha os personagens, né, Lancelote e Lampião, vocês estão observando aqui. Na literatura, que também é considerada a sexta arte, nós trouxemos um exemplo da literatura brasileira, A Bolsa Amarela, que é um romance que nós já vimos também em aulas anteriores. Em relação ao cinema, trouxemos Turma da Mônica Laços. E como exemplo de fotografia, nós trouxemos essa imagem aqui, que é do fotógrafo Sebastião Salgado. Olha que expressiva que é essa imagem. Sobre HQs, na história em quadrinho, trouxemos para vocês um exemplo da Turma da Mônica Jovem. E olha só, é uma versão, né, do Chico Bento Moço. Olha que lindo que ele tá. E nós trouxemos também como exemplo de jogos eletrônicos esse jogo No Heroes Here,
que é de produção brasileira, premiado já, é produzido pela Mad Mimic de São Paulo. E nós trouxemos como exemplo de arte digital o trabalho de Daniele Pioli, ilustradora brasileira também premiada no exterior. Viram só, então, como é que a arte se expressa, né? Como as pessoas podem se expressar por meio da arte? Nós trouxemos aqui para vocês, dos 11 exemplos, né? Trouxemos todos eles de pessoas brasileiras, né? Que expõem o seu trabalho e demonstram, né, aquilo que gostam e a sua mensagem por meio da arte. E aquela nossa pergunta agora, né? O que é que a língua portuguesa tem a ver com isso? Lembra que já nos comentários da nossa introdução desta aula, falamos sobre expressar uma mensagem, demonstrar a cultura de um povo num determinado lugar? Nós estamos falando aqui, então, dos diferentes tipos de linguagem empregados nas artes, né? Claro que não estou falando das técnicas, né? Porque aí tem tudo a ver com arte mesmo. Mas, quando falamos da mensagem que está sendo veiculada ali por meio da arte, estamos falando de comunicação, e isso tem tudo a ver com a língua portuguesa. Para a nossa aula de hoje, foi difícil selecionar quais dessas artes, né, trabalhar, mas nós escolhemos história em quadrinhos para você, para começar a nossa aula de hoje, falando de língua portuguesa. A história em quadrinhos, pessoal, também chamada, né, de HQ, está relacionada à arte de contar história por meio de desenhos sequenciais, normalmente na horizontal. Então, quando vemos, né, quando presenciamos esse conceito, nós lembramos das tirinhas, não é verdade? Que nós gostamos, e dos gibis também. Nós já vamos saber também uma curiosidade, por que chama gibi, por que nós falamos gibi, né? Todas as histórias em quadrinho. Quando falamos, então, das características das histórias em quadrinhos, nós temos que lembrar de algumas coisas essenciais. Por exemplo, elas são narrativas, então elas são planejadas para contar uma história. Lembra que no início das nossas aulas, nós falamos sobre a teoria da narrativa? Que tem um narrador, que tem personagens, que esses fatos acontecem num determinado lugar, que a narrativa tem momentos, né? Então, todo esse conceito que nós estudamos em aulas anteriores não se perde, ele se mantém, e nós vamos utilizar esses conceitos que nós vamos construindo e aprendendo ao longo das nossas aulas. E é assim para a vida toda. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós vamos utilizar esse conhecimento em uma outra ocasião. E vamos acumulando esses saberes, né, e ficando mais expert, né, em vários assuntos. Então vamos lá. A sequência de imagem, então, monta uma cena, né, que é diferente do cenário. E a linguagem presente é verbal e não verbal. Pode acontecer as duas ao mesmo tempo também. Há diferentes usos de letras e sinais de pontuação, né? O formato também tem a ver com a mensagem que se quer passar. E os balões são usados para o diálogo. Aqui, nós não temos a presença do discurso direto, formal, como temos numa narrativa comum, né? Toda em linguagem verbal. Parágrafo, travessão, isso aqui não acontece, né? O diálogo é feito de maneira direta e há o uso de balões. Nós já falamos sobre isso também em aulas anteriores. Aqui nós trouxemos exemplos para vocês. Vocês conseguem identificar aqui quais são os balões para a fala, por exemplo? Muito bem, acertou quem assinalou, né, esse aqui. Esse também. Balão de pensamento. Muito bom. Esse aqui, né, que está partido ao meio. Ótimo. E de grito? Muito bem, acertou quem mencionou esse aqui. E de barulho, né? Ou então de assovio. Poderia ser, né, se for alto volume, esse aqui também, mas pode também vir, né, aqui, por exemplo. E tem um balão que não está nessa figura aqui, mas que está relacionado ao cochicho. Ele está presente nesse slide, vocês identificam? Muito bem, né? Colocamos a palavra aqui, né, a sigla HQ, dentro desse balão, né, como se fosse um cochicho. Muito bem. Olha só, é muito comum, então, nas histórias em quadrinhos, o uso das onomatopeias. Que palavrão, né? Mas essa palavra é grande, né, sonora, ela quer dizer que é a representação dos sons ambiente, né, daquela cena,
ou também de barulhos, gritos, né? Ou mesmo que as próprias pessoas fazem quando se assustam, por exemplo. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Zoom, né? A ideia de movimento. Nós temos aqui o boom para explosão. Olha só esse daqui. Ele não tem uma onomatopeia, mas observem que tem 3 sinais de exclamação. Então, a ideia aqui é de muita admiração por alguma coisa que aconteceu, certo? E aqui nós temos vários outros balões aqui, né, que estão relacionados às onomatopeias, aos balões de grito, aos balões de pensamento também, como nós já discutimos. Mas sobre a história das histórias em quadrinhos, né, o que temos? Nós temos aqui a origem delas, né, que se tem registro, né, pela nossa pesquisa, encontramos a primeira HQ, né, com o personagem The Yellow Kid, lá em 1894, nos Estados Unidos. Por que que ela é conhecida como a primeira? Porque ela foi publicada numa revista, né, e depois num jornal também, né, o New York World, e nós temos aqui reflexões sobre o consumo, questões raciais e questões urbanas também. Né? Então, por meio desse personagem. Observem que essa história em quadrinho, ela não veio inicialmente com o objetivo de entretenimento e não necessariamente voltada para o público infantil, né, ou juvenil. Observem que aqui ela tem essas questões aqui, né, para discutir. Então, ela veio para fazer crítica social. Aqui o personagem, né, para vocês observarem. Primeiro personagem, então, das HQs. Ele estava sempre com essa camisetona amarela, né? Por isso o garoto de amarelo. E ele está relacionado, então, a essa história das histórias em quadrinhos. Mas as histórias em quadrinhos, né? Se nós formos falar da comunicação, é bem antiga, né? E ela remota, né? Aqui, ela nos faz pensar lá nas pinturas rupestres. Foi um dos primeiros temas que trabalhamos aqui nas nossas aulas, né? Aqui, nas pinturas rupestres, então, nós tínhamos a presença do relato do cotidiano, de descrições e explicações de fatos, né? Então, ficou registrado aqui nessa caverna para que outras pessoas também pudessem compreender, né? Por exemplo, rota de animais, né? Ou um sistema de caça, por exemplo. E a partir daqui, dessa necessidade de comunicação, né, foi se aprimorando, né, as técnicas de linguagem pelo homem. Observem essa revista aqui, pessoal, é a História em Quadrinhos no Brasil. E a primeira, né, vamos assim dizer, é o Tico Tico. Chama-se Tico Tico, né? Foi publicada no jornal O Malho, o idealizador Renato de Castro, e o personagem mais popular era o garoto Chiquinho. Então aqui nós temos uma página, né, que houve a tentativa de resgate, né, porque já é bastante antiga. 1905, pessoal, observem só, mais de 100 anos. Ó, 22 de novembro. Vamos lá. Com o desenvolvimento, né, das tecnologias e também da sociedade, outras formas de fazer história em quadrinho foram sendo incorporadas por desenhistas, né, que chamamos de quadrinistas, certo? Ou cartunistas, né? Como exemplo, nós trouxemos o Ziraldo, né, que é de 1932, e ele criou a Turma do Pererê, inspirada, né, em personagens do folclore brasileiro. Então, vejam bem. Era um gibi inteiramente colorido, isso era um diferencial para a época, foi pela editora Cruzeiro, e em 1964 saiu de circulação, por um fator, né, que é por causa da censura. Nessa época aqui, pessoal, falamos um pouquinho em nossas aulas anteriores, né, houve a censura pelo regime militar. Então, caso houvesse alguma obra literária ou artística, né, que falasse contra o regime em vigor na época, era censurado. Essas partes deveriam ser retiradas ou elas nem seriam publicadas, né? Então, aqui a gente viu que ela deixou de ser publicada em 1964 e, um pouco mais de 10 anos depois, ela voltou a ser veiculada. Outro exemplo é de Maurício de Souza, né, que também é de 1935, é a Turma da Mônica. Então, a gente nem imagina, né, que a Turma da Mônica já
está completando aí seus 60 anos. Dá para imaginar? E sobre os personagens Turma da Mônica, nós já temos uma visão diferente, né? Maurício de Souza preferiu inspirar os seus personagens na família, né? Ela é publicada pela editora Abril e é a HQ mais conhecida do Brasil. É publicada, pessoal, em mais de 40 países e traduzida para diversos idiomas, ok? Pelo mundo, nós temos história em quadrinho também, né? Cada país, pessoal, desenvolveu a sua maneira de produzir HQ de uma forma diferente. Então, nós trouxemos aqui para vocês uma pequena amostra de como isso aconteceu, tá? No Brasil e nos países vizinhos ou outros significativos para nós. Então, nós temos aqui o Quino, que é de 1932 e faleceu esse ano, né, infelizmente, com seu personagem Mafalda, que é o seu principal personagem. Mafalda, pessoal, é uma menina de mais ou menos, ela está entre 6 e 10 anos de idade, né? É uma criança, a Mafalda. Então, vamos ver essa tirinha? As pessoas esperam que o ano que está começando seja melhor que o anterior. Aposto que o ano que está começando espera que as pessoas que sejam melhores. Então, aqui nós temos uma reflexão, né? Sobre as pessoas esperarem que tudo aconteça e as pessoas agirem de modo a mudar a sua realidade, certo? Então, crítica social. E nós temos aqui também o Bill Watterson, né, de 1958, com seu personagem Calvin, né, e o Haroldo, que são publicados aqui no Brasil, né, desde 1985, mais ou menos. O Haroldo, pessoal, é esse tigre. Ele é um tigre de pelúcia e o Calvin é esse menino aqui, né? Que está sempre em conflito com ele, com a escola, né? E com os pais também. Ele quer sempre driblar as regras. Mas ele aprende muito com isso e nos traz ótimas reflexões sobre a vida. E nós temos um gênero que não é voltado para o público infanto-juvenil. Nós temos, por exemplo, a novela gráfica, né? Ou o romance gráfico, que é feito todo em quadrinhos, mas o assunto dele é voltado para o público adulto. Então, retrata outras questões, né, que não são aventuras, que são os assuntos principalmente buscados pelos jovens, né, e adolescentes. Então, nós temos aqui um exemplo de Sirlene Barbosa e João Pinheiro. O João Pinheiro é quem desenhou, ele é o ilustrador, né? E ele fez essa novela com base na pesquisa da Sirlene Barbosa. Então, ela fez toda uma pesquisa sobre a vida de Carolina de Jesus. Então, ela pesquisou. Carolina de Jesus é uma escritora que, nos anos 60, fez muito sucesso com as suas obras. Inclusive, uma delas, né, chamada Quarto de Despejo, foi ovacionada, né, pelas pessoas e pela crítica também. Foi traduzida em diversos idiomas, né, mas um tempo depois ela foi esquecida. Então, tudo isso é questionado aqui, né, nessa obra. E essa novela aqui, especificamente, ela recebeu um prêmio muito importante, né, o prêmio no Festival de Quadrinhos na França, e ele equivale ao Cannes, né, para o cinema. O prêmio, pessoal, foi do ano passado, então é bem recente isso aqui. É uma novela super interessante, está na minha lista de leituras. Dessas dicas de hoje aqui, tem alguma que está na sua lista de leituras ou que você já faz uso, né? Você já faz leitura delas há um tempo? Comenta com a gente depois, comenta para o seu professor, né, nas suas atividades. E olha só, nós temos um outro exemplo de novela em quadrinho, né, que não é voltado para o público infantil. Esse aqui é do Arte, de 1948. Essa revista, pessoal, ela faz referência às pessoas que foram vítimas do Holocausto, né? Então, as pessoas que eram as vítimas, né, os judeus, eram tidas como personagens em formas de ratos e os alemães, né, eram desenhados na forma de gatos. Então, era como se fosse mesmo uma caçada, né? E é retratado todo esse mal-estar, né, e os maus tratos que aconteceram nesse período da história do mundo, né, da humanidade. E agora eu quero falar de uma coisa muito interessante, né, para todos nós, porque quando pensamos na história em quadrinhos, nós sempre pensamos em uma coisa que é para todos os públicos, né? Todo mundo gosta, a maioria gosta realmente, mas nem tudo o que é produzido é realmente voltado para todos os públicos. E aqui eu vou trazer para você um exemplo.
Nós temos aqui essa revista, né, em quadrinhos, que chama-se O Congresso de Milão. Então, o objetivo dessa revista aqui é mostrar para as pessoas que no Congresso de Milão houve debates voltados para o ensino da pessoa com surdez no mundo. Então, haviam duas áreas, né, que estavam em bastante discussão. A oralidade apenas, né, que a pessoa surda só devia oralizar, né, gesticular seus lábios e fazer leitura labial. E houve também um outro movimento, né, outros pensadores e pesquisadores que estavam associando, né, que não se devia oralizar, mas deviam se fazer outros métodos, né, para o ensino da pessoa com surdez. E aqui, nesse período, houve uma consideração, né, que a surdez, né, era tratada como uma doença. Então, a medicina começou a buscar tratamento para a surdez como se fosse uma doença, e essas pessoas, né, com a deficiência auditiva ficaram à margem, né, foram um pouco alcançadas pela questão da educação, e isso gerou sérias consequências, né, para esse público. Essa revista aqui, então, retrata isso. E uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, é para as expressões faciais. Nessa revista aqui, a expressão facial dos personagens, ela é voltada para o público surdo. Isso quer dizer que não é uma expressão de espanto genérica. A posição das mãos também está relacionada a Libras, a língua brasileira de sinais. Outra coisa interessante, né, que nós podemos observar é o uso das imagens, né? Tudo aqui é bem pensado. Então, observa a capa. Temos aqui uma pessoa presa, né? Então, agora que eu já contei para vocês o assunto da revista, está relacionada a prender a pessoa para não usar a língua de sinais, né? E aqui também, olha só os cartazes, né, com as mãos, né, e um X, né, como se fosse proibido sinalizar, né? E na capa também a gente tem dados importantes, né, que é um resultado do PIBIC de 2017 e 2018. Há revistas mais recentes, né, mas selecionamos essa para falar com vocês sobre isso. Essa revista, ela é o resultado de uma iniciação científica, de pesquisa científica. A gente sempre tem falado para vocês que as pesquisas, né, científicas não são voltadas apenas para a área da saúde, né, ou para questões espaciais, né, como construir um foguete, como chegar à Lua, né, não são somente dessa área. Todas as áreas do conhecimento desenvolvem pesquisa e isso é muito importante. Aqui nós temos um resultado disso, né. Então foi produzida pelo Luiz Gustavo e quem o orientou foi a professora Kelly. Ele é um estudante da Letras Libras e propõe aqui, né, nessa revista, a abordagem bilíngue para o ensino da Libras no Brasil. Olha que interessante. Quando a gente abre a revista, tem aqui um prefácio, todo em língua portuguesa e também um vídeo, né, que você pode clicar para ver o que está dizendo aqui em língua portuguesa, sinalizado em Libras. E aqui nós temos o glossário, que é como se fosse um mini dicionário específico para essa obra literária, e um sinalário, que são os sinais específicos que serão utilizados nessa obra literária aqui. Não é interessante? Para construir a história em quadrinhos, então, né, e os diálogos que se apresentam ali, nós utilizamos as frases. E a partir do que nós queremos falar com essa frase, nós escolhemos os balões, né? Então, selecionamos o balão e inserimos a frase dentro. Vamos pensar em quais tipos de frases nós temos? Temos vários. Nesta aula de hoje eu vou falar de alguns para você, certo? Então vamos lá. Utilizamos uma frase quando queremos fazer um relato sobre acontecimento. Nós temos então uma mensagem, que pode ser falada, pode ser escrita. No caso da história em quadrinho, né, ela é escrita dentro do balão. Então pode ser sobre o relato, um comunicado, telefonema e também outros tipos de texto, até pensamento, né, pessoal? Nos quadrinhos nós temos essa vantagem, lemos até os pensamentos. E pensando nos tipos de frase, nós temos as exclamativas, né, que são finalizadas com esse ponto aqui de exclamação. Geralmente, o uso dessa frase está associado à emoção, ao exclamar, né, ao se assustar, se admirar, né? E aqui nós temos alguns exemplos. Frases com uma palavra apenas ou mais. Vamos lá. Puxa! E olha essa outra. Que sorvete gostoso! E essa última. Até que enfim!
Observem, né, que todas elas terminam com o ponto de exclamação. Mas nós precisamos avaliar o conteúdo de cada uma delas e, sendo possível ouvir, nós precisamos nos atentar à entonação vocal da pessoa, né? Porque a partir da entonação vocal nós podemos mudar o sentido e o objetivo de cada frase. Vamos lá. Agora, nós vamos pensar nas frases imperativas, aquelas que oferecem uma ordem, né? Elas indicam uma ordem. Podem vir finalizadas pelo ponto final e pelo ponto de exclamação. Lembra do que acabamos de dizer? Vamos aos exemplos, então? Como exemplo de frases afirmativa, nós temos desista. Aqui temos o uso de exclamação. Na frase afirmativa, vá por ali, nós temos o uso do ponto final. Agora, vamos verificar as frases imperativas que também são negativas. Não desista. Temos o ponto de exclamação. E agora vamos ver com o uso do ponto final. Não vá por ali. Observaram então que quando fazemos essa leitura, nós colocamos maior entonação vocal, maior força, né, na pronúncia das palavras quando utilizamos o ponto de exclamação? E para finalizar então os nossos tipos de frase, nós temos aqui a frase interrogativa. Observem só. Utilizamos para perguntas, né? E colocamos sempre o ponto de interrogação. Por favor, por mais que seja fofinho, não coloquem florzinha no lugar do ponto final, né? Não coloque nessa parte aqui do ponto de interrogação. Não usem florzinha, não usem bolinha. Não é o mais adequado, certo? É apenas um pinguinho mesmo. Então vamos lá. Aceita um café? Escreveu o discurso? Observem que para a entonação vocal nós temos então uma curva, né? Parece que a nossa fala acontece de forma curva, né? Fazemos um contorno assim então para dar essa entonação de pergunta. Em nossa aula de hoje verificamos como podemos nos expressar por meio das artes. E nós até verificamos que a história em quadrinho é um tipo de arte. Você já sabia disso? Se sabia, você ampliou os seus conhecimentos nessa área? Espero que sim. Sobre as frases e o uso dos balões, espero que você também tenha se atualizado. Não se esqueçam que há outros tipos de frase e que nesta aula colocamos apenas alguns para mencionarmos os balões e o uso da pontuação com você. Te espero na nossa próxima aula então, pessoal. Tchau!